O jeito que você começa a manhã muda completamente o resto do seu dia. Se você acorda já no susto, correndo, atolado de notificações e sem saber o que vai fazer, pronto, já começou perdendo. É como tentar remar contra uma correnteza, sem saber para onde está indo. Mas quando você acorda com calma, com propósito, tudo se encaixa de outro jeito. Parece que o mundo desacelera só para te acompanhar. É nesse silêncio dos primeiros minutos que a sua força começa a nascer. O segredo para uma manhã poderosa não está em 1000 tarefas, mas em como você se posiciona diante delas. E é aqui que entra o estoicismo, aquela filosofia que não tem nada de teórica demais e tudo de prática real. Ela te ensina a não ser escravo das circunstâncias, mas o capitão da sua própria embarcação. Começar o dia com clareza, presença e firmeza mental muda até o jeito que você escova os dentes. E não é exagero, não. Quando você começa bem, até os perrengues do dia parecem menores. Antes de tudo, esquece o despertador gritando no seu ouvido como se fosse sirene de incêndio. Que tal acordar com intenção? Uma frase simples escrita na noite anterior já muda tudo. Pode ser algo como: amanhã eu vou agir com paciência e foco. Quando você acorda e relembra isso, parece que o dia tem uma direção. Você não levanta mais empurrado, você levanta guiado. E isso é poderoso. Agora olha só. A primeira coisa que a maioria faz é pegar o celular. Pá! Uma avalanche de notificações, mensagens, fofoca e caos entra direto na sua cabeça. E aí, como que a mente vai manter a paz? Não dá. Um estoico sabe que o que entra na mente logo cedo molda todo o resto do dia. Por isso, blindar esse momento é quase sagrado. Em vez de celular, que tal você respirar fundo, sentir a presença do seu corpo acordando, repetir aquela frase que você escreveu e dar um tempo para o mundo externo? A sua mente precisa de ar puro, não de lixo digital. Acordar com propósito não é ser perfeito, é só não desperdiçar o momento mais precioso do dia, o começo. Quando você decide como vai começar o dia, você já saiu na frente de 90% das pessoas, porque a maioria nem percebe que tem essa escolha. Agora me diz, como você quer começar o seu próximo amanhecer? Agora presta atenção. Tem um erro escondido que quase ninguém percebe, mas que sabota sua energia desde os primeiros segundos do dia. Já acordou se sentindo cansado mesmo depois de dormir bem? Aquela sensação de cabeça pesada, pensamento bagunçado, como se o dia começasse já no vermelho. Isso acontece porque, muitas vezes, você está jogando um caminhão de informações inúteis dentro da sua cabeça logo ao abrir os olhos. Acordar e já mergulhar em rede social é como abrir a porta da sua casa e deixar a bagunça do mundo inteiro entrar. A maioria das pessoas pega o celular, rola o feed, lê notícias negativas, responde mensagens e ainda reclama que está estressada. Ué, como não estaria? O cérebro mal acordou e já está sendo bombardeado. Isso cria uma mentalidade de reatividade. Você reage ao mundo em vez de agir com clareza. E é aí que o dia vai por água abaixo. Um estoico, ao contrário, começa o dia nutrindo a própria mente. Ele sabe que não dá para enfrentar o caos externo sem ter organizado o mundo interno primeiro. Então, aqui vai um hábito simples, mas transformador. Separe os primeiros 15 a 30 minutos do seu dia para ficar longe de telas. Nada de celular, TV, notícia, nem áudio de grupo. Deixe esse tempo só para você. Esse pequeno silêncio é como uma armadura invisível que você veste antes de sair para a batalha. Com o tempo, você vai perceber que esse intervalo muda tudo. Seu foco, sua paciência, sua disposição. É como tomar um banho de clareza. Nesse tempo, faça algo que alimente sua alma. Pode ser ler um trecho de um livro, escrever um pensamento, olhar pela janela, respirar devagar. Se for difícil resistir ao celular, crie uma pergunta guia. Isso vai agregar valor ao meu dia ou só me distrair? Essa pergunta é um filtro. Se a resposta for só vai me distrair, já sabe o que fazer. É no começo do dia que você planta a qualidade das suas próximas horas. E se você planta presença, colhe equilíbrio. Se planta caos, colhe-se estresse. A escolha é sua.
E ela começa logo ali, entre o travesseiro e o primeiro passo fora da cama. Agora me diga com sinceridade, o que tem sido a sua primeira escolha todas as manhãs? Tem mais um segredo aqui que muita gente ignora. A forma como você lida com o desconforto nas primeiras horas do dia pode fortalecer ou enfraquecer completamente sua mente. A maioria das pessoas acorda buscando conforto. Banho quente, cobertor até mais tarde, café forte, preguiça como se fosse direito, adquirido. Mas o estoico faz diferente. Ele acorda e já se desafia. Escolhe algo que o tire da zona de conforto. Porque ele sabe, a mente precisa de treino e o desconforto é o melhor professor. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que a gente devia de vez em quando se acostumar com menos, dormir no chão, comer mais simples, sentir o frio, não por masoquismo, mas por sabedoria. Porque quem se treina no desconforto não se abala com qualquer ventania. Então aqui vai a proposta. Escolha um pequeno desconforto toda manhã. Algo simples, mas intencional. Pode ser um banho gelado, mesmo que de alguns segundos. Pode ser acordar meia hora mais cedo. Pode ser trocar o carro por uma caminhada. Pode ser tirar o açúcar do café. O importante não é o que você escolhe, mas o que isso representa. Uma escolha consciente de fortalecimento. E não pense que é bobagem. Ao vencer esse mini desafio, você já começa o dia vencendo uma parte de si mesmo. A mente aprende rápido. E quando você mostra para ela que pode passar por desconfortos e seguir firme, ela responde com coragem. É quase mágico. Um banho frio hoje, uma atitude corajosa amanhã. Tudo começa com pequenos gestos que se transformam em grandes vitórias. Você deixa de ser vítima do dia e passa a ser autor da sua própria história. Então, ao invés de resmungar, que frio, diga a si mesmo, estou ficando mais forte. Quando der vontade de voltar para a cama, diga, isso é o que me fortalece. Cada mini desconforto é uma espécie de treino secreto, onde você forja uma mente mais resistente e pronta para tudo. E aí, qual pequeno desafio você vai escolher para começar o seu dia com coragem? Agora imagina isso. Você acorda e antes mesmo de calçar os chinelos, se faz uma pergunta que muda tudo. E se hoje fosse o meu último dia? Forte, né? Mas pensa comigo. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo de sobra, como se amanhã fosse garantido. Mas os estoicos nos lembram de que a vida é frágil e cada manhã é um presente que pode não se repetir. Marco Aurélio dizia, você pode deixar esta vida a qualquer momento. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Não, é para viver no desespero. É para viver com presença. Quando você encara o dia como se ele fosse o único, você presta mais atenção em tudo. No sabor do café, no abraço da sua mãe, na brisa da manhã batendo no rosto. Você prioriza o que realmente importa e para de adiar o que é essencial. É um convite à ação e ao amor pela vida, aqui e agora. Então, logo ao acordar, se pergunte, se hoje fosse meu último dia, o que eu faria diferente? Talvez você pararia de perder tempo com discussões inúteis, ou quem sabe ligaria para aquela pessoa que faz tempo que não vê. Talvez colocasse em prática aquele projeto que você vive adiando. E sabe do que mais? Você ainda pode fazer tudo, isso, porque hoje ainda é agora. Pratique a gratidão estoica. Sim, ela é prática, não só sentimento. Acordou? Respira fundo e pensa em 3 coisas pelas quais é grato. Pode ser algo pequeno, como o som da chuva lá fora, a cama macia, o café cheirando na cozinha. Isso muda a chave da sua mente. Em vez de focar no que falta, você começa o dia focando no que tem. E mais, se for grato por alguém, diga isso. Se ama algo na sua vida, cuide bem disso. Valorizar não é só pensar, é agir. Os estoicos nos ensinam a viver com consciência da impermanência, porque o que você não valoriza hoje pode não estar lá amanhã. Então me responde com o coração. O que você faria se hoje fosse o seu último amanhecer? Tem gente que acha que precisa de litros de café para acordar, mas talvez o que esteja faltando mesmo é energia verdadeira, aquela que vem de dentro. Os estoicos acreditavam que não devemos depender de estímulos externos para funcionar, e isso vale para tudo: emoção, decisão
e até disposição. Então, olha só, ao invés de correr para o café logo cedo, que tal despertar a sua mente com hábitos que te devolvem o controle sobre si mesmo? Primeiro passo: água. Sim, água. Seu corpo passou a noite inteira sem beber nada. Acordar e tomar um copo cheio d'água é como regar uma planta ressecada. Você sente a vida voltando. E isso tem lógica. Hidratação ativa o cérebro, melhora o humor e desperta a disposição naturalmente. Não subestime esse gesto. Parece simples, mas é poderoso. Depois, respira. Respira de verdade. Um exercício fácil é inspirar por 4 segundos, segurar o ar por mais 4 e soltar lentamente por 6. Faz isso 5 vezes. É como se você ligasse a chave da sua mente. Oxigênio circulando, tensão indo embora. Sem café, sem correria. Só você e sua presença no agora. Luz natural também é energia pura. Abra as janelas, deixe o sol entrar. Caminha um pouco, nem que seja na varanda. A luz da manhã regula o relógio interno do corpo, o famoso ciclo circadiano. Isso melhora o sono, a disposição e até o humor. E sabe o que mais? Te conecta com o mundo de forma mais viva. Antes de pensar em tomar sua primeira dose de café, movimente seu corpo. Não precisa correr uma maratona, mas levanta, alonga, faz algumas flexões, estica os braços. O corpo em movimento avisa para a mente que o dia começou. Isso, meu amigo, vale mais que qualquer bebida energética. Você não precisa abandonar o café para sempre, mas precisa entender que sua energia real não vem da xícara, vem da forma como você se cuida, se respeita e se prepara. O estoico não terceiriza o próprio bem-estar. Ele o constrói todos, os dias desde cedo. Agora que sua mente já está mais desperta e conectada com o que importa, vem mais uma chave poderosa: gratidão. E não é só aquela gratidão de legenda em foto bonita, não. É a gratidão que molda seu jeito de ver o mundo. Acordar agradecendo muda tudo. Muda o foco, muda o humor, muda o dia. Porque quando você escolhe ver o que tem, em vez de reclamar do que falta, você já está um passo à frente de muita gente. Muita gente abre os olhos e já começa o dia com que preguiça, que dia difícil, queria dormir mais. E assim, sem perceber, já plantam uma nuvem cinza na própria cabeça. Mas o estoico vê cada novo dia como uma dádiva, não como obrigação. Ele sabe que nada é garantido, nem o trabalho, nem a família, nem a saúde. Por isso ele valoriza tudo como se fosse único. E adivinha, isso muda a forma como ele age. A gratidão não é só pensar obrigado, é ação. É dizer para alguém valeu por estar comigo. É cuidar bem do que você tem. É reconhecer um gesto simples, um detalhe do cotidiano, como algo que merece atenção. E olha que interessante. Estudos mostram que a prática diária da gratidão reduz estresse, aumenta a motivação e melhora até o sono. Ciência e filosofia andando de mãos dadas. Cria o hábito de, antes mesmo de sair da cama, pensar em 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser o travesseiro confortável, o canto dos passarinhos, o cheiro do café vindo da cozinha. Pequenas alegrias, quando somadas, fazem um coração gigante. Um estoico sabe que viver bem começa com perceber o valor do agora. Se puder, escreva. Anote uma coisa boa que aconteceu no dia anterior. Essa prática, ao longo do tempo, vira um diário de gratidão. E num dia difícil, reler essas anotações é como reencontrar forças esquecidas. Você percebe que tem muito mais do que achava, e isso te empurra para frente com mais leveza. Afinal, quem agradece atrai. Quem reclama, repele. Então te pergunto, o que você agradece agora, nesse exato momento? Agora segura essa. E se eu te dissesse que até seus medos matinais podem ser usados a seu favor? Pois é, tem um truque antigo usado pelos estoicos, que é uma verdadeira blindagem emocional. Eles chamavam isso de premeditação do mal. Calma, o nome pode até soar sombrio, mas a ideia é genial. Antes de começar o dia, pare por um instante e visualize os possíveis desafios que podem aparecer. Não para sofrer por antecipação, mas para se preparar emocionalmente e mentalmente.
Pensa comigo. Quando você se antecipa ao que pode dar errado, você deixa de ser surpreendido. E quando a surpresa acaba, o medo diminui. Marco Aurélio dizia que se você acordar já esperando obstáculos, eles não te pegam desprevenido. É tipo se vestir com capa de chuva antes da tempestade. Você sente os pingos, mas não se molha por completo. Então faz assim. Ao acordar, identifique o que mais está te preocupando. Pode ser aquela reunião chata, uma conversa difícil, uma tarefa que você tem adiado. Escreve ou pensa nisso com clareza. Depois pergunte-se, qual o pior cenário possível? Na maioria das vezes, você vai perceber que o medo é exagerado. Errar uma frase, atrasar um pouco, ouvir uma crítica, nada disso é o fim do mundo. Agora, ao invés de só imaginar o problema, imagine também como você vai reagir. Qual atitude sensata você pode tomar? Como você pode manter a calma se o imprevisto acontecer? Isso não só reduz a ansiedade, como te dá uma sensação de controle. Você já entra no jogo com estratégia. Um estoico não foge da batalha. Ele a antecipa, com sabedoria. E sabe de uma coisa? Só isso já muda completamente a sua postura. Você sai de casa com a mente preparada, com o espírito mais calmo e com a certeza de que nada vai te pegar de surpresa. Não porque o dia vai ser perfeito, mas porque você vai estar pronto. E agora eu te pergunto, qual medo seu vai perder a força amanhã de manhã? Vamos falar agora de um vilão silencioso que parece inofensivo, mas mina toda a sua energia antes mesmo de sair de casa. A pressa. Já reparou como tem gente que acorda atrasada todos os dias? Tudo corrido, tudo no susto, como se estivesse sempre perseguindo o próprio rastro. E aí o dia inteiro vira uma avalanche. O corpo vai, mas a mente fica tropeçando atrás. Só que o estoico tem outra pegada. Ele entende que o jeito como você começa o dia é o mesmo jeito que você vai viver o resto dele. Marco Aurélio dizia: apresse-se lentamente. Que baita lição! É a ideia de fazer tudo com presença, com atenção, sem se perder na velocidade. A pressa é inimiga da clareza. Quando você age com calma, você vê mais. E quando vê mais, erra menos. Então, se seu começo de dia anda, parecendo uma corrida contra o relógio, talvez seja a hora de mudar a largada. Comece acordando 15 ou 30 minutos mais cedo. Parece pouco, mas esse tempo extra é um respiro. Você não sai mais pulando etapas, nem esquecendo coisas no caminho. Com esse espaço, dá para fazer uma coisa por vez. Escovar os dentes sem pensar no e-mail, tomar banho sentindo a água e não brigando com o tempo. Vestir-se com atenção. Cada ação vira quase um ritual. Outra dica de ouro: diminua o número de decisões matinais. Separe a roupa na noite anterior. Já deixe o café preparado, os documentos prontos, a mochila arrumada. Cada decisão a menos é um fardo a menos para a mente carregar logo cedo. E isso dá uma sensação de leveza enorme. Menos caos, mais intenção. Crie um gatilho de calma. Pode ser uma frase, um pensamento, uma respiração mais longa. Algo que te lembre: eu não estou atrasado, eu estou presente. Mesmo que o mundo esteja correndo lá fora, você pode andar no seu ritmo. E nesse ritmo, tudo se alinha. Então me responde sinceramente, quantas manhãs suas têm começado correndo sem você saber nem para onde? Agora vamos tocar num ponto que parece pequeno, mas é um divisor de águas na sua mente. Reclamar. É isso mesmo. Aquele resmungo matinal, aquele que saco logo cedo, aquele comentário sobre o trânsito, o tempo, o café que demorou. Tudo isso vai criando uma névoa mental. A reclamação é como um vazamento invisível de energia. Você nem percebe, mas quando vê, já está drenado antes das 9 da manhã. Um estoico, por outro lado, é um guardião da própria energia. Ele sabe que reclamar não resolve nada, só desgasta. Sêneca, com sua sabedoria afiada, já dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. E olha a ironia. Enquanto você reclama da dificuldade, está justamente alimentando ela. É como soprar vento numa fogueira que você queria apagar.
o fogo só cresce. Então aqui vai um desafio simples e brutalmente eficaz. Passe sua manhã inteira sem reclamar. Até o meio-dia. Não fale mal de nada. Não critique o tempo, nem o trânsito, nem a vida. Mais ainda, não alimente pensamento negativo. Se vier, observe, respire e siga. Troque a queixa pela ação ou pela aceitação. Só essas duas opções. Ou resolve ou solta. E pronto. Se algo te incomoda, age. Se não pode mudar, acolha com serenidade. A escolha é sua, e cada uma delas fortalece sua mente. Reclamar te coloca no papel de vítima. Agir te devolve o poder. E aceitar com maturidade é também uma forma de ação, uma escolha de paz. Comece a reparar nos outros. Veja como muitas pessoas vivem num looping de queixas. Observe sem julgar. Só note como isso rouba delas a leveza. E use isso como lembrete. Eu escolhi outra rota, a da firmeza, da consciência, da mente limpa. Chegando ao meio-dia, reflita. Como eu me senti evitando a reclamação? Aposto que você vai se surpreender com a leveza que isso traz, porque às vezes o que pesa não é o mundo. É a forma como você reage a ele. Depois de tudo isso, vem o passo que amarra todo o restante. Sair de casa com uma intenção clara. A maioria das pessoas fecha a porta e entra no mundo no automático. Chave na mão, celular no bolso, mente voando. Mas o estoico sabe que cada novo dia é uma batalha, e ninguém entra numa batalha sem um propósito. Marco Aurélio escrevia todos os dias para lembrar a si mesmo que enfrentaria pessoas difíceis, imprevistos, emoções turbulentas. E fazia isso não para se assustar, mas para se preparar. Então eu te pergunto, como você tem saído de casa? Com propósito ou só reagindo? Com foco ou já batendo cabeça com o acaso? Se você quer mais controle da sua rotina, mais firmeza nas decisões, mais força emocional, começa com isso. Intenção. Defina antes de sair qual vai ser sua postura no dia. Sua missão pode ser simples, como: hoje vou manter minha paciência, não importa o que aconteça. Ou, hoje vou focar só no que posso controlar. Ou ainda, nada externo vai roubar minha calma. Quando você repete isso mentalmente, você cria um escudo invisível, um código de conduta que vai te guiar durante as pequenas e grandes batalhas do dia. Use uma frase como âncora. Pode ser um mantra estoico ou algo que fale direto ao seu coração. Exemplo: estou preparado para o que vier. Ou, os desafios do dia são testes para minha mente. Essas frases não são mágicas, são lembretes. São pequenos puxões de consciência. E convenhamos, no meio da correria do mundo, esses lembretes são ouro. Antes de sair, feche os olhos por alguns segundos. Visualize os possíveis desafios. Pessoas difíceis, prazos apertados, imprevistos. Veja tudo isso acontecendo. E veja você lidando com tudo com firmeza, sem perder o equilíbrio. É como um ensaio mental, um treinamento silencioso para a vida real. E agora te convido a sair de casa diferente. Cabeça erguida, postura firme, passos conscientes. Que o seu corpo mostre ao mundo que ali caminha alguém que vive com propósito. Porque viver com intenção não é sobre controlar tudo. É sobre escolher como responder ao que vier. Chegamos naquele momento em que tudo se encaixa. Se você aplicar esses 10 passos estoicos pela manhã, vai notar que sua vida começa a tomar outra forma. E não é mágica, é lógica. O seu cérebro aprende com repetição e sua alma se fortalece com intenção. Não é sobre transformar um dia, é sobre transformar o seu jeito de viver os dias, pequeno a pequeno. Um gesto aqui, uma escolha ali. E quando você perceber, já é outro. O estoicismo não é uma filosofia de biblioteca empoeirada. É uma forma viva de caminhar no mundo. Ele te ensina a acordar com propósito, a proteger sua mente, a escolher desafios, a agradecer, a antecipar obstáculos, a agir com calma, a não reclamar e a sair de casa preparado. É como um manual de batalha para os dias modernos. E você não precisa dominar tudo de uma vez. Basta começar. Escolhe um desses passos e coloca em prática amanhã. Só um. Talvez acordar sem pegar o celular.
Talvez escrever uma intenção, talvez tomar um banho frio. Não importa qual. O importante é começar. Porque quem começa já rompe com o ciclo do automático. E romper esse ciclo é o primeiro passo para a liberdade. Você não está sozinho nessa jornada. Aqui no estoicismo racional, somos uma comunidade que cresce a cada dia, buscando viver com mais clareza, presença e propósito. Gente comum, com problemas reais, que escolheu parar de reagir ao mundo e começou a agir com sabedoria. E se você chegou até aqui, você já é parte disso. Então me conta nos comentários. Qual desses passos você vai aplicar primeiro amanhã cedo? Quero ver você colocando em prática, compartilhando sua experiência, fortalecendo essa corrente de pessoas que não aceitam viver no piloto automático. A sua voz pode inspirar alguém. E se você curtiu esse conteúdo, se inscreve agora no Estoicismo Racional, ativa o sininho e compartilha com quem precisa de um empurrão para transformar. As manhãs em momentos de poder. Viver com intenção é um ato de coragem. E cada manhã é um convite para ser melhor do que ontem. Parabéns por ter chegado até aqui. Você já está muito à frente da maioria. Enquanto tanta gente continua presa no modo automático, vivendo as manhãs como se fossem apenas um aperitivo da rotina cansativa, você escolheu fazer diferente. Escolheu pensar, refletir, transformar. E isso, meu irmão, minha irmã, é um ato de resistência. Num mundo que te empurra para o barulho, para o excesso, para a pressa, você está aqui buscando sabedoria, buscando direção. Você agora tem em mãos um mapa estoico para começar suas manhãs com intenção. Não precisa fazer tudo de uma vez, nem buscar perfeição, mas precisa começar. Como disse Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E reagir bem começa com um bom início de dia. Começa quando você escolhe a calma ao invés da pressa. A gratidão no lugar da queixa. A intenção no lugar do impulso. Você é dono da sua mente. Isso pode até parecer só uma frase bonita, de efeito, mas é uma das verdades mais poderosas que você pode carregar. Porque mesmo quando tudo ao redor foge do seu controle, o tempo, as pessoas, os imprevistos, ainda assim, você continua tendo uma escolha que é só sua. Como vai reagir a tudo isso? E quando essa escolha é feita com consciência, com firmeza, com presença, aí não tem tempestade que te arraste. Às vezes a gente esquece. Esquece que não é refém do humor dos outros, que não precisa seguir o fluxo dos problemas alheios, que não é marionete da rotina. Mas o esquecimento não anula o fato. A mente continua sendo sua. Está ali como um cavalo forte, esperando um cavaleiro firme. E o estoicismo é esse treino diário de lembrar quem segura as rédeas. Quem manda não é o impulso, é a razão. Quem comanda não é o mundo, é você. E quando você acorda e decide assumir esse leme, é como se fizesse um pacto silencioso consigo mesmo. Hoje, eu guio meu barco. Essa decisão não precisa de aplausos. Ela não precisa ser anunciada. Ela só precisa ser vivida. E como num símbolo antigo, cada manhã vira um campo de batalha onde sua mente é tanto espada quanto escudo. A disciplina é o que afia uma e fortalece o outro. A disciplina matinal, inclusive, não é só um hábito. É um ato de resistência contra tudo o que tenta te tirar do eixo. Contra o celular, contra a comparação, contra a pressa, contra o medo. É você olhando para o mundo e dizendo, eu não vou começar o dia me perdendo, vou começar o dia me encontrando. E isso muda tudo. Muda o jeito que você fala, que você caminha, que você reage. Sua energia muda o ambiente, sem precisar levantar a voz. É impressionante como uma escolha tão simples, como não pegar o celular nos primeiros minutos do dia, pode ser uma bandeira erguida em nome da sua liberdade. Liberdade de pensar, de respirar, de existir sem ser engolido. E então eu te pergunto, você tem levantado essa bandeira todos os dias? Pensa comigo. A mente é como um jardim. Se você não cuida, o mato cresce. Se você não vigia, pragas se instalam. Mas quando você acorda e escolhe conscientemente o que vai plantar, uma ideia firme, um pensamento calmo, uma intenção clara, então você começa a colher frutos diferentes. A colheita não vem no mesmo dia do plantio, mas vem, e ela vem com força.
porque um solo bem cuidado se transforma em terreno fértil para tudo o que você quiser construir. É nessa hora que muita gente erra. Espera grandes resultados de pequenas ações feitas de qualquer jeito. Mas um estoico entende que não é sobre intensidade, é sobre constância. A mente é moldada pelo que você repete, não pelo que você faz de vez em quando. A disciplina de hoje vira o instinto de amanhã. O esforço consciente de agora se transforma em naturalidade com o tempo. Acordar e tomar as rédeas da própria postura é um dos atos mais subestimados que existem. Você já notou como o corpo influencia a mente? Quando você levanta o queixo, estica a coluna e caminha com firmeza, até os seus pensamentos mudam de tom. É como se a postura dissesse para sua mente: estamos no controle, e ela acredita. Um corpo firme fortalece um espírito atento. Muita gente acorda já encurvada pelos problemas do dia anterior. Leva para amanhã a bagagem da noite passada. Mas você não é obrigado a continuar esse ciclo. Você pode deixar essa bagagem do lado de fora e entrar no novo dia mais leve. Você pode abrir os olhos e decidir: hoje eu começo diferente. E mesmo que o mundo esteja igual, você estará novo. Cada decisão matinal é um tijolo que você coloca na fundação do seu próprio templo interior. Um gesto pequeno, quando feito com presença, vira símbolo de uma revolução silenciosa. A revolução de quem não quer mais ser empurrado pela vida, mas guiá-la com mãos firmes. Agora seja sincero. Como anda o terreno do seu jardim mental? A mente é sua, mas o mundo vai tentar invadi-la todos os dias. Vai tentar ocupar seus pensamentos com ansiedade. Vai bater na porta com notificações, vai gritar com promessas de urgência. E é aí que mora a diferença entre quem vive no automático e quem vive com consciência. Um estoico não se tranca por medo. Ele constrói portões com sabedoria. Ele escolhe o que entra, o que sai e o que merece permanecer. Essa triagem começa no nascer do dia. Você não precisa fazer grandes mudanças para viver grandes transformações. Às vezes, o que muda sua vida é uma vírgula que você coloca no meio do caos. Uma pausa, um silêncio, um não firme onde antes só havia sim sem pensar. A disciplina matinal é esse tipo de vírgula. Ela interrompe o fluxo alucinado das demandas externas e devolve a você o poder de respirar. Tem gente que confunde disciplina com rigidez. Mas disciplina não é uma prisão, é liberdade bem dirigida. É a escolha de repetir algo bom, mesmo quando a vontade não aparece. É fazer o que é certo quando ninguém está olhando. E o mais curioso, quanto mais você pratica, menos você precisa forçar. A disciplina vira parte de quem você é. Ela não te limita, ela te liberta. E vamos combinar uma coisa? Nem sempre vai ser fácil. Vai ter dia que você vai querer apertar o botão de soneca. Vai ter manhã que o desânimo vai parecer mais forte que qualquer filosofia. Mas nesses dias, lembre-se, até o mais sábio dos estoicos teve batalhas internas. A diferença é que eles decidiram lutar. Decidiram não ceder. E você também pode. Cada escolha matinal é como acender uma pequena lanterna no escuro. E com o tempo, essas lanternas se somam e iluminam caminhos que antes pareciam impossíveis de enxergar. Você deixa de andar no escuro e passa a conduzir a própria jornada com clareza. Então reflita. Você tem sido luz para si mesmo logo cedo, ou ainda está esperando alguém acender o seu dia? Tem algo quase poético na forma como a disciplina se manifesta. Ela começa invisível, quase imperceptível, como uma semente jogada na terra. Mas um dia, quando você menos espera, ela floresce. Ela aparece no jeito que você responde ao imprevisto, na forma como você diz não ao que não te serve mais, no silêncio que você escolhe em vez da discussão vazia. O estoico que você se torna é regado nos detalhes que você vive, principalmente nas primeiras horas do dia. Acordar. Com intenção é um tipo de arte. Não é sobre acordar motivado, mas sobre acordar comprometido. Motivação é como o vento, muda com o tempo. Mas o compromisso é raiz. Ele segura firme até nas tempestades. É ele quem te levanta mesmo quando o mundo diz para deitar.
E se você quer ser alguém que inspira, que guia, que transforma, precisa antes inspirar a si mesmo nas manhãs que ninguém vê. A sua manhã não precisa ser perfeita, ela só precisa ser sua. Não é sobre seguir uma lista de produtividade tirada da internet. É sobre construir um ritual pessoal, íntimo, poderoso. Pode ser sentar em silêncio por 3 minutos. Pode ser arrumar a cama com presença. Pode ser dizer em voz alta: eu escolho ser melhor hoje. O que importa não é a forma, é a intenção por trás da forma. O mundo já tem barulho demais, já tem urgência demais, já tem pressão demais. A sua manhã pode ser o único momento de paz que você tem no dia. E se for, que ela seja sagrada, que ela seja respeitada, que ela seja vivida como um respiro, necessário antes de mergulhar no ritmo frenético lá de fora. E lembra, disciplina não é frieza, é cuidado, é autocuidado. É quando você escolhe, com carinho, construir uma base firme para não desabar depois. Quem tem disciplina logo cedo não precisa correr atrás de equilíbrio ao longo do dia, porque já sai de casa carregando isso no bolso da alma. E agora, sem pressa, te pergunto: como seria uma manhã vivida com esse nível de respeito por si mesmo? Talvez a maior armadilha seja acreditar que disciplina é uma meta inalcançável, algo reservado apenas aos monges, guerreiros ou sábios de tempos antigos. Mas não é. A disciplina é humana, cotidiana, acessível. Ela mora nas escolhas que você faz enquanto o mundo ainda dorme. E sabe qual é o segredo? Começar pequeno. Tão pequeno que nem parece grande coisa, mas aos poucos esse quase nada vira quase tudo. Um copo d'água, um pensamento calmo, um passo consciente. A vida moderna tenta roubar esse poder de você o tempo todo. Te empurra para a correria, te entope de distração, te seduz com um conforto vazio. E se você não estiver acordado, não só fisicamente, mas espiritualmente, você entrega esse poder sem perceber. Por isso, amanhã é mais do que um horário. É um território a ser protegido. Quem cuida do próprio amanhecer, domina o próprio destino. Quando você acorda e se posiciona com firmeza, não importa se o dia vai ser bom ou difícil. Você já começou vencendo. Já começou mostrando para si mesmo que tem comando. E isso transparece. Transparece no olhar, na fala, na forma como você lida com o inesperado. A sua postura diante da vida começa a inspirar outras pessoas, mesmo sem você perceber. E se alguém te perguntar de onde vem tanta firmeza, você não precisa responder com palavras difíceis. Pode dizer só isso: começa na minha manhã, porque quem vence a si mesmo logo cedo está preparado para qualquer outra batalha. Um estoico não espera a vida parar para encontrar equilíbrio. Ele constrói esse equilíbrio em meio ao movimento. Cada amanhecer é um novo convite para você escolher o que quer ser. Não o que o mundo quer que você seja, mas o que sua alma grita em silêncio. E você já tem tudo o que precisa para ouvir esse chamado. Basta coragem, basta decisão, basta levantar e dizer: hoje sou eu por mim. Então, amanhã, quando o despertador tocar, lembra disso. A primeira decisão do dia já é uma afirmação de quem você quer se tornar. Então, se esse conteúdo te tocou, comenta aqui embaixo: sou grato. Isso me mostra que você faz parte desse grupo seleto de pessoas que realmente quer evoluir. E mais, compartilha esse vídeo com alguém que precisa de um norte, alguém que anda perdido nas manhãs, sem ânimo, sem foco. Você pode ser o início da transformação de alguém. E claro, não se esqueça, se inscreve agora no canal Estoicismo Racional, ativa o sininho e acompanha os próximos conteúdos. A gente está construindo uma comunidade forte, que se apoia, cresce junto e se recusa a viver na superfície. Cada vídeo é uma ferramenta. Cada manhã, uma nova chance. Cada passo, uma forma de se tornar inabalável. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá continue vivendo com propósito, força e calma. Um estoico não nasce pronto. Ele se forja. E isso começa todos os dias, ao amanhecer.